Temas como opressão, controle governamental, propaganda política e revisão histórica é uma poderosa crítica ao poder da manipulação e uma advertência sobre os perigos do autoritarismo e da vigilância excessiva. Essa distopia tem como lema: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar de um livro que traz uma reflexão extremamente importante sobre a nossa realidade. Você já sabe qual é o livro porque você viu aqui na thumb. Então, a ideia é te estimular a conhecer essa obra e ler para entender melhor o que está acontecendo no mundo. Estou falando do livro de George Orwell, o clássico 1984. E já de cara eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Isso não vai custar nada para você e vai nos ajudar muito a levar esse vídeo para mais pessoas e mostrar para o YouTube que o nosso vídeo é sim relevante. Então, se inscreve aí, ajuda esse canal a crescer, é bem rapidinho, não te custa nada e eu vou ficar muito feliz com essa atitude. Então, vamos começar a falar desse belo livro? Esse livro é da editora Amo Ler. Eu gosto bastante das capas que esse livro tem, 1984, mas particularmente eu curto muito esse aqui, porque ele consegue trazer a ideia do que o livro quer passar. Eu acho a capa muito bonita, de verdade. Ok? Não sei se está embaçando, vamos ver aqui. Conhecemos aqui a história de Winston. Ele vive em uma ditadura em Londres e ele trabalha num partido durante o dia inteiro. E lá todos os funcionários têm um tempo de ódio. Na verdade, uma lavagem cerebral. Todos são vigiados pelo grande irmão. E cada passo que dão, tanto no trabalho como na sua própria casa, são vigiados 24 horas por dia. Isso lembra algum programa de televisão para você? O grande irmão é um ditador. Na verdade, ele é uma figura do partido, pois ninguém conhece ele pessoalmente. Esse ditador mata qualquer um que venha falar contra o seu poder. Na história, vamos ver o Winston começar a pensar como seria a sua vida fora daquela realidade, vendo o traidor do partido, um sujeito chamado Goldenstein. Ele então começa a pensar que, na verdade, Goldenstein talvez seja um herói e não um traidor. Olha a carinha do grande irmão aqui, ó. Para começar a dizer o que eu acho desse livro, 1984, é uma versão adulta do outro clássico do George Orwell. Aqui é esse aqui, ó, A Revolução dos Bichos. Se você ainda não viu, eu fiz uma resenha desse livro. Eu vou deixar aqui, ó, aqui no card e na descrição aqui do canal, para você poder assistir assim que terminar esse vídeo aqui. Então, A Revolução dos Bichos, ele é uma fábula, ele trata de um assunto seríssimo, de uma maneira muito lúdica, fantasiosa e até bonitinha. Mas depois de ler A Revolução dos Bichos, não tem como você pensar mais do mesmo jeito. A sua mente será aberta. Em 1984, não tem nada de lúdico. A história é realista, cheia de detalhes e visceral. Mas dentro desses dois livros, eu vejo um paralelo muito grande. Um traz um tom mais ameno e o outro para quem tem um estômago forte. Vamos ver alguns exemplos. Tenho certeza que quando você ler esses dois livros, você vai encontrar mais coisas que são parecidas, que tem esse paralelo, tá? Mas não tem como eu falar de todas, vou apenas pontuar algumas. Por exemplo, a primeira é que o Goldstein era um traidor aqui em 1984, mas ninguém conseguia se lembrar se realmente ele era um traidor ou um herói, do mesmo jeito que acontecia com os animais. O Goldenstein é a representação do Bola de Neve, que também deixava os animais em dúvida. Mas a história do Bola de Neve mostra claramente quem era o Goldenstein aqui no livro.
Vemos também os trabalhadores do partido cantando uma canção no momento de ódio, que cantavam com uma força extrema, assim como a canção dos bichos, que demonstrava a união daqueles animais. Aqui nós temos o crime pensar. Sim, é uma palavra juntinha. Crime pensar, que é basicamente um crime em pensar por si só. Esse crime leva a pessoa a um castigo, assim como os animais que se puniam apenas por pensar diferente do que era colocado pelos seus líderes. Os trabalhadores do partido tinham o mesmo cumprimento dos animais. Eles se chamavam de camarada. E aí, qualquer semelhança aqui é você que está fazendo. Eu só estou falando do que acontece aqui no livro. Nada tem a ver com a nossa realidade ou o partido que comanda o país. Ok, camarada? Nesse livro aqui, do George Orwell, temos um personagem chamado Tom. Ele trabalha com Winston lá no partido. E a descrição dele, tanto como pessoa e como trabalhador, é sempre a favor do partido, sem pensar no seu bem-estar. Lembra muito o cavalo Sansão. Nessa história temos dois países, a Eurásia e a Lestásia, e cada momento o partido era aliado ou inimigo desses países. Mas dependendo da conveniência, a troca é feita sem nenhum pudor. Trocam de lado assim como a gente bebe água, a todo momento. Assim como é feito pelos bichos entre as duas fazendas, que em certo momento era uma aliada deles ou inimiga deles, e as trocas aconteciam o tempo todo no livro. Vemos também a condecoração de um membro do partido à ordem de mérito de segunda classe, algo que também acontecia com os bichos. Aqui, as teletelas funcionam exatamente como garganta. Eles são os responsáveis por darem as notícias mentirosas do partido para o povo. Os membros do alto escalão do partido tinham uma vida luxuosa, assim como os porcos. E já as crianças aqui pareciam aqueles porquinhos. Já nasceram no meio do caos e com a cultura dos poderosos entranhada no seu sangue. Algo muito importante que precisamos analisar aqui nesse livro era como o partido era formado. Na sua base de formação existiam 4 ministérios. O primeiro ministério é o Ministério da Verdade, que era responsável por tudo o que é escrito, seguindo a lógica de que o partido é infalível e nunca erra. Nem que para isso seja alterado a história e os dados importantes. Isso fazia que o partido nunca errasse nenhuma previsão ou ação. Segundo, o Ministério da Paz. Esse era o ministério responsável pela guerra e por todo o caos para o povo daquele país. Terceiro ministério é o Ministério da Fartura, responsável pela economia. A manipulação era tanta que fazia as pessoas acreditarem que, recebendo menos, tanto em condições como salário, os trabalhadores viviam em um país controlado por um partido maravilhoso. Vamos todos ganhar picanha. E o quarto, e não menos importante, o Ministério do Amor. O ministério que era responsável pela espionagem e o controle da população. Afinal, o amor venceu. E para o amor continuar vencendo aqui nesse livro, é necessário o quê? Controlar a mídia e todo meio de informação. O povo, a maneira de pensar, uma nova língua para todos se encaixarem e tudo mais. O amor verdadeiro controla tudo. A fala, o pensamento e o que fazemos. Sério, gente, presta atenção nesses 4 ministérios. Tem alguma coisa parecida com a nossa realidade? Com o que estão querendo fazer com o nosso país? Ou o que já estão fazendo em outros lugares do mundo e o nosso governo vê como amor e não como ditadura? Será que nós estamos vivendo uma distopia? Ou esse livro não é tão distopia assim? E dentro disso, vamos ver alguns tipos de crime e manipulação acontecendo. Vamos ver então o crime pensar. Sim, juntinho, crime pensar.
Esse era um crime muito cruel para o partido. Como assim você quer pensar? Deixe que a gente pense para você. O lema do partido era que o crime pensar não gera morte. O crime pensar é a morte. A coisa é tão cruel que até as crianças que já cresciam nesse contexto já eram programadas a vigiar e a denunciar quem pensar diferente do partido. Não importa quem, família, amigos, parentes e conhecidos. Então, uma indagação fez Winston pensar que, como deveria ser bom o tempo que podia se pensar livremente, sem querer levar você a nada, mas vem comigo. Como está acontecendo hoje? Você pode realmente pensar livremente? Você pode ter suas opiniões ou você tem que seguir a agenda progressista que a mídia vende e quer empurrar a goela abaixo? E como o trabalho é feito nas nossas crianças, já trabalhando a manipulação para as novas gerações. Quem é mais velho ainda sabe o que era pensar por si, mas as novas gerações já serão formadas com uma ideologia totalmente deturpada. A coisa na história era tão forte que era crime pensar em desejar o amor da sua esposa. O partido criou um sistema que o casal só servia para a procriação, não por amor. O amor entre o casal era crime e que os homens não precisavam das mulheres e as mulheres não precisavam dos homens. Tá sacando? Somente para terem filhos e mesmo assim filhos para o partido. Nós vamos ver também o duplo pensar, que é o pensamento duplo. Isso sim indica a capacidade de ter na mente ao mesmo tempo duas opiniões contraditórias e aceitar ambas. Tudo que o Winston tinha era a sua memória, mas ele não podia ter certeza e uma confiança plena na sua memória. Afinal, ele não sabia, não tinha certeza de nada. Até se o ano que realmente ele vivia era o que o partido dizia, 1984. Mas será que o governo passava a data correta? O partido era o passado, era o presente e era o futuro. Não existia provas, evidências e nada que conseguia dar essa comprovação. O partido mudava a seu bel prazer os livros de história, as notícias de jornais, os dados dos livros. Eles decidem o que era verdadeiro e o que é fake news. Como cada informação é tratada, se é a favor de um ou outro governo, de uma ou outra pessoa, de uma ou outra religião. Precisamos estar muito atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aí vem uma grande manipulação. Dentro disso existia agora a nova língua. Uma nova língua para o país, uma língua que cada nova versão tirava mais palavras do dicionário, limitando a capacidade de formular um pensamento concreto e amplo sobre qualquer assunto, até chegar ao ponto de todos pensarem iguais, pois seríamos limitados a não mais raciocinar e o partido ter o poder total de manipulação. Mas dentro disso tudo, o personagem principal vai se apaixonar e viver uma grande história de amor. Winston e Julia, as histórias dos dois é um momento de beleza em meio a todo esse caos. E tudo que eles faziam agora era contra o partido. Eles pensavam por si só, eles se apaixonaram um pelo outro e queriam ter uma vida normal e livres, como se eles soubessem o que é normal. Então, a partir daí, eles começam a pensar como derrotar o partido. E eles encontram alguém que pode ajudar, ou tem a mesma intenção que eles. Winston e Julia estavam dispostos a quase tudo para derrubar o partido, então eles se juntaram a uma organização chamada Irmandade e tudo começa a acontecer na vida deles. Nós vamos ver traição, sofrimento, tortura, dor, desespero. Eu não quero contar como tudo aconteceu exatamente.
até para não te dar spoiler, mas a crueldade é gigantesca e a dominação que o partido quer impor ao povo é extrema. Fazer cada ser humano se dobrar ao seu poder. O poder do partido que quer te fazer pensar exatamente como eles querem. Não importa o que você acredita, na sua fé ou no seu conhecimento, você deve pensar como eles desejam. Não só pensar, mas acreditar fielmente naquela realidade absurda, ao ponto de você entender o seguinte: 2 mais 2 é igual a 5. Sei que a sua cabeça agora deu um nó. Sua mente simplesmente não consegue aceitar que 2 mais 2 é igual a 5. Faz um teste aí. Tenta fazer a sua mente aceitar essa informação. Impossível, né? Não para o grande irmão. O partido quer que você aceite isso e pense assim, e não importa quais os métodos que serão usados para você pensar do jeito que eles querem. A mensagem desse livro aqui, é que a guerra é usada para controlar as pessoas. Se você vive em guerra, qualquer coisa que te oferecerem faz você acreditar ser o melhor. Afinal, estamos em guerra. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você comentar aqui embaixo se você já leu ou tem interesse em ler esse livro. E assim eu vou saber que você esteve aqui até o final. Aqui na descrição eu deixei também o meu link de compra desse livro aqui na Amazon. Tá? Você comprando por esse link você já me ajuda. Então, por favor, compre pelo link aqui da Amazon, ok? Espero ter te dado os motivos suficientes para você querer conhecer mais sobre essa obra e indicar para outras pessoas para que elas também possam conhecer mais sobre essa realidade. Não esquece, tá, de curtir, isso faz muita diferença para mim, e se inscrever aqui no canal. Te espero até o próximo vídeo. Vamos ler?